Olá, sejam todos muito bem-vindos ao esse webinar que a gente vai falar sobre inovação na logística e transporte. Como a tecnologia e o IoT estão mudando o jogo desse setor, dessa indústria. E a gente vem trazer casos práticos para vocês, essa troca de experiência. Nós não queremos só falar, a gente também quer ouvir vocês. Então, o chat está liberado aqui. Conte seus desafios, que nós vamos receber o time da Advantech, o Lucas Nogueira e o Vinícius Buozzi. E é uma honra ter vocês aqui para a gente explorar as tendências e os avanços tecnológicos que estão revolucionando verdadeiramente a indústria de logística e transporte. O que a gente quer trazer para você é uma nova descoberta de como a internet das coisas e outras tecnologias disruptivas, tal como a inteligência artificial, está redefinindo a eficiência, a segurança e a sustentabilidade nas operações logísticas. Então, a gente está falando de um pilar que é essencial para quem trabalha com transporte e logística. E hoje, assim, independente do segmento que você atua, certamente a sua empresa não vive sem uma operação logística. O nosso objetivo é também analisar os grandes investimentos governamentais nessa área. E o governo tem demonstrado e tem desempenhado um papel fundamental que impulsiona essa revolução tecnológica. Que a ideia aqui é falar dos mais variados tipos de transportes, que envolve a logística e o transporte. Então, a gente vai falar de aéreo, de ferroviário, de estradas, de caminhões, de tudo. Então, você também está com o seu desafio aí para colocar para a gente. Os especialistas da Advantech me prometeram que vão compartilhar insights valiosos e, obviamente, os casos de sucesso, mostrando como as empresas estão se adaptando e inovando para vencer esses desafios da logística moderna, ainda mais no nosso Brasil, que a questão da segurança é tão importante. E, obviamente, a segurança, né, da mercadoria, do veículo, das pessoas, né, do cidadão, e também das mercadorias, dos ativos que estão sendo transportados. Então, parabéns para você que está aqui com a gente, que você está provando que deseja permanecer à frente da concorrência e mais, está aqui para otimizar as suas operações de transporte. Aproveita, compartilhe o link com os seus colegas e vamos juntos fazer essa tarde uma tarde incrível. Então, chamar aqui os meus convidados. Tudo bem, Lucas, Vinícius, como é que vocês estão? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thelma. Tudo bem e você? Boa tarde, Thelma, pessoal. Tudo bom? Maravilha! Bom, a janela é de vocês. Quem está acompanhando a gente ao vivo, pode dar um alô se vocês estão nos ouvindo bem para a gente poder prosseguir. Eu vou ficar aqui com vocês no chat e vou deixar a janela para o Lucas e para o Vinícius prosseguirem na apresentação. Bom, pessoal, boa tarde novamente. É um prazer, Thelma, um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho de inovação na logística e no transporte e como a tecnologia e o IT estão mudando o jogo. Eu me chamo Lucas Nogueira, sou gerente de contas da Advantech e com a gente também está o Vinícius Buozzi, que é consultor de vendas da Advantech. A apresentação começou, então eu peço que a Thelma já comentou, verificar o som e a imagem está tudo certinho para vocês manterem o microfone nesse tempo desligado. Aqui a gente deixou o QR Code para vocês escanearem, então acompanhe a gente no LinkedIn. Diariamente a gente está postando novas tecnologias, novos produtos no LinkedIn, então é só escanear aqui que vocês podem nos seguir lá. Como a Thelma comentou, no final aqui do webinar a gente vai ter um chat, então pode deixar suas perguntas aí no chat que a gente vai responder ali no final da apresentação. Todos estão ouvindo bem, tá? Podem prosseguir com segurança. Tá bom. Aqui é o cronograma da apresentação, tá? Então, a gente
traz um pouquinho o que é o IoT, né? Dá uma definição de IoT, traz um pouquinho dos desafios logísticos e do transporte, então vai mostrar o que são os principais desafios nessa área, como que o IoT está impactando a logística, o transporte, e a gente já traz um conceito de logística e transporte 4.0, junto com essa questão do IoT, da indústria 4.0. Alguns investimentos na área da logística e do transporte, que a gente vem acompanhando. Vai ter uma sessão de cases de sucesso e aplicações, e aí a gente mostra o que é case, o que é algumas aplicações possíveis. Tá? Então, a gente trouxe bastante case de sucesso, como a Thelma falou, para mostrar as aplicações na vida real. Ali no finalzinho, a gente vai ter um vídeo sobre a Advantech, mostrando um pouquinho do que a Advantech é, como funciona, e algumas perguntas e respostas no final. Bom, começando, o que é IoT, né? O Internet of Things, Internet das Coisas. É a conexão de dispositivos físicos a uma rede, seja internet ou um outro tipo de rede, que a gente permite a troca de dados e a automação inteligente, tá? O IoT ele já vem de algum tempo, a gente sabe que no Brasil isso demorou um pouco, mas a gente já está bem avançado, já tem bastante gente trabalhando com IoT, e a gente tem uma coleção de avanços que está recentes, né, que vem trazendo essa tecnologia, tornando ela cada vez mais usual no nosso meio. A gente traz como primeiro ponto o acesso à tecnologia de sensores de baixo custo, de baixa potência. Então, a gente sabe que hoje no mercado existem diversos sensores confiáveis, bem acessíveis, que tornam essa tecnologia IoT possível. A parte de conectividade, a gente antigamente tinha um problema muito grande. Eu participei de uma palestra recentemente, onde falaram que 98% da cidade de São Paulo, por exemplo, ela já está coberta pela rede LTE, que é o 4G e o 3G. Então, a gente sabe que a conectividade, sem a conectividade, a gente não tem IoT, isso é um desafio também, que a gente vai falar mais para frente, mas a gente já teve bastante avanços de redes móveis, outras redes aí, LoRaWAN, a gente vem vendo um crescimento muito grande. Tem a questão da plataforma de computação na nuvem, a gente sabe que existem diversas nuvens no mercado, e isso permitiu os usuários, né, gerenciarem de forma remota as aplicações. Então, isso também trouxe um ganho muito grande para a IoT. E esses outros dois pontos aqui, eu acho que é a crista da nuvem no momento, que é o Machine Learning, análise avançada, e a IA conversacional. Tá? Então, são dois insights bem interessantes que estão vindo junto com a IoT, que é a questão da aprendizagem de máquina, onde você consegue trabalhar com um grande volume de dados e ter de maneira mais assertiva e mais rápida insights. E a IA conversacional, que a gente está trabalhando de um modo mais atraente para o usuário, então você tem uma interação melhor da aplicação. Agora, trazendo, né, os desafios, e como o IoT está dentro desses desafios logísticos e de transporte. Né? Aqui é o conceito de logística 4.0 e de transporte 4.0, ele casa junto com a indústria 4.0, que é o IoT, basicamente. E aqui os principais desafios é a otimização de redes, de rotas. Então, a gente está falando de necessidade de sensores inteligentes para fornecer tráfego, sobre o tráfego, condições climáticas, demanda, facilitando o planejamento das rotas. Gestão de estoque. A gente precisa ter sensores IoT para permitir monitoramento em tempo real, quantidade, localização, tudo isso dentro de warehouse, essa questão de gestão de estoque. E eu acho que um dos principais aqui é o monitoramento de frota. Então, o IoT ele torna possível essa questão do monitoramento de frota. E aí você consegue, desde gerenciar um sensor ali de pressão de pneus, até fazer toda a telemetria, algumas questões de bilhetagem. Então, a gente vai mostrar um pouquinho desses desafios, como o IoT está impactando nisso também. Opa, gente, boa tarde. É um prazer falar com todo mundo aí. Prazer estar aqui com o Lucas, com a Thelma. Vou falar um pouquinho sobre como o IoT está impactando o mercado da logística e nos transportes também. E, basicamente, a palavra da vez é informação. Eu acho que a informação é importante para todos os mercados, mas especialmente para um mercado onde o tempo é tão importante, que é o mercado da logística e do transporte. Então, a IoT vem para trazer a informação para a mão de quem precisa, para a mão da empresa, para a mão do cara estratégico que vai planejar a rota. Então, por exemplo, você consegue ter uma rastreabilidade através de um sistema GPS, 4G, tendo essa conectividade, que também faz parte do IoT, você consegue ter um planejamento de por onde passar, quando passar, se é necessário que você destine, por exemplo, mais ônibus para uma área que está com uma maior demanda.
E, inclusive, a gente teve recentemente num evento aí com o prefeito de São Paulo, ele comentou que, em média, ele tinha informações da SP Trans 9 dias atrasados. Então, vejamos como essa informação chega atrasada e ela deixa de ser tão importante. Por quê? Com 9 dias de delay, o que você pode fazer com a informação é muito menos do que se fosse 1 hora de delay, por exemplo. Então, uma solução IoT com conectividade 4G dentro do ônibus, por exemplo, telemetrias, você poderia medir qual é a linha que está com maior demanda e talvez mandar mais ônibus para lá e tirar ônibus de linhas que estão mais vazias, otimizando, assim, o capital humano, o motorista que está ali, e também onerando o combustível, é tudo custo. Então, a informação vale bastante e é justamente esse o ponto principal que a IoT vem para resolver. Também, no ponto de maior eficiência, justamente nesse caso do ônibus, com uma maior eficiência no sentido financeiro mesmo, no sentido de você economizar dinheiro, planejando melhor os seus próximos passos, planejando como vai fazer. Um outro exemplo seria uma empresa que trabalha com transporte, uma empresa logística de médio porte, que tem alguns caminhões para gerenciar, e se ela tivesse na mão, tempo real, informação do caminhão dela, se ele está parado no trânsito, se ele vai ter um atraso na entrega ao cliente, se ele está simplesmente adiantado, e aí você pode passar essa informação para o seu cliente. Todas essas informações são estratégicas e através da conectividade ou de uma IA, a gente vai ver mais para frente alguns casos de aplicação, você consegue otimizar seus processos e gerar mais valor na sua operação. Aqui são alguns investimentos que o governo vem fazendo no segmento da logística, na área de transportes como um todo. E o primeiro deles é o Exame, focado ali no investimento feito pelo governo federal, essa primeira manchete. E depois vocês podem acessar o link ali embaixo, se quiserem. Mas, basicamente, o que esse artigo diz, né? Que o governo vai investir quase 800 bilhões de reais no setor de transportes, mais especificamente na logística, movimentação de cargas, então investindo em rodovias, investindo em um meio que a gente não fala muito, mas que tem bastante relevância, que é o transporte de cargas através dos meios hidrográficos. Então, a navegação. No Brasil, a gente tem uma bacia hidrográfica imensa e a gente pouco aproveita esse potencial. Então, com certeza, para os próximos anos, é uma área de desenvolvimento do governo e mesmo assim, mesmo não sendo uma rodovia, mesmo não sendo uma ferrovia, ainda tem uma tecnologia que tem que estar embarcada, você ainda tem que ter informações, tem que ter conectividade, pode ter uma inteligência artificial embarcada nesse equipamento, e são pontos de desenvolvimento que o governo vem olhando com bons olhos. Além disso, os pontos que já são desenvolvidos e que crescem cada dia mais, a linha férrea brasileira, ela é pequena comparada a outros países, a gente usa basicamente para transporte de pessoas, mas a ideia do governo é expandir isso e expandir o transporte de cargas através do Brasil todo, não só focado em Rio de Janeiro e São Paulo, que são os polos que têm mais linhas férreas. Então, é legal a gente ter em vista que a cada rodovia construída, a cada estrada de ferro construída, a cada navio para navegação feito, a gente tem tecnologia embarcada e tem IoT, porque a gente tem 4G, a gente tem IA, a gente pode ter soluções para otimizar essas rotas, telemetrias que fazem a medida de dados, e justamente é um foco aí do governo para os próximos anos. Aqui do lado a gente tem um artigo da Folha de São Paulo, focando um pouco na expansão que o governo estadual de São Paulo propõe, e focado aqui nas ferrovias, justamente naquele trem intercidades que vem sendo falado há bastante tempo entre São Paulo e Campinas, e esse é um investimento que, se acontecer, é um valor alto, e com certeza vai ter muita tecnologia embarcada ali nesse trem. Com certeza a gente vai ter telemetria, medida de peso, para saber a lotação do trem, vamos ter alguma coisa de IA rodando possivelmente. Então, são infinitas aplicações e a gente vai falar um pouquinho mais das aplicações daqui a pouco. Isso aí. Bom, pessoal, eu vou começar alguns cases e aplicações, tá? Eu vou pontuando aqui o que é case, o que é mais uma aplicação. Acho que vai ficar bem visual o que foram as aplicações, que é um desenho um pouco mais
vamos dizer assim, didáticos, tá? Esse aqui é um case de sucesso do Brasil. A gente tinha um cliente que utiliza o transporte aí ferroviário, e essa linha de ferrovias, ela passa muito próximo a cidades, tem uma questão de animais, de tráfego de pessoas ali, e acontecia alguns acidentes, tinha algumas interrupções no transporte, e ele precisava ter um tempo real ali, ou pelo menos, como o Vini falou, em um tempo um pouco mais curto, os dados para tomar alguma ação ou para fazer alguma coisa preventiva. Tá? Então, esse aqui é um caso em que um parceiro nosso desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial. Então, são câmeras instaladas aqui ao longo da locomotiva, dos vagões, e ele monitora em tempo real essas questões. Então, o trem vai passando e vai monitorando. Se tem alguém passando, ele gera um alerta. E em pontos que a gente comentou que não tem conectividade, o sistema consegue armazenar esse dado ali, e assim que ele retoma a conectividade, esse dado pode ser externado. Tá? Aqui é um ponto interessante para mostrar questões de robustez que a Advantech trabalha. O cliente acabou testando uma primeira solução com um PC convencional que não aguenta esse tipo de aplicação. Então, aqui a gente entra nos principais pontos da Advantech, que é mostrar toda essa robustez, todas as certificações necessárias para trabalhar em ambientes hostis. Então, aqui a gente está falando de um PC Box com EN50155, que é necessário, é uma certificação desse meio metro ferroviário. Então, aqui a gente tem um PC com dissipação fanless, então não tem troca de ventoinha ali, não tem questões de poeira que possa atrapalhar esses PCs. Aqui a gente tem todos os I/Os blindados com conectores M12 ou com o low cable, que a gente fala que é a questão de rosquear. Então a gente consegue trabalhar de maneira bem robusta dentro de uma aplicação onde a gente tem uma vibração extrema, a gente tem uma temperatura extrema, e aí o equipamento suporta todo esse tipo de aplicação. Aqui a gente está trabalhando com um PC baseado em NVIDIA Jetson. Quem trabalha aí com IA deve conhecer. É uma placa da NVIDIA que está embarcada aqui dentro do nosso PC. Aqui é um outro caso de sucesso brasileiro, na linha metro ferroviária também, para a parte de telemetria, PIS-PA e CFTV. Tá? Então, a Advantech ela não tem só o PC Box com o EN555 para essa parte metro ferroviária. A gente consegue trabalhar com IHMs. Então, ali o PC All-in-One, que a gente chama, IHM, que é o PC mais uma tela acoplada, com questões touchscreen, com algumas telas que você consegue configurar. A parte do PC Box, com aí, processadores, com essa parte de IA, processadores da Intel. Aí vai depender realmente da aplicação, a gente vai dentro do portfólio encontrar a opção. Mas também nessa parte de infraestrutura, trabalhando com switches, também com a N55, com essas questões de conectores M12, para a gente garantir a confiabilidade de que não vai, por exemplo, soltar um cabo ali e acabar atrapalhando toda a linha ali do metrô. Esse é um outro case já voltado ao transporte modal de ônibus, transporte público. Tá? Aqui é um case de design que a gente acabou trabalhando com um cliente nosso na confecção de um validador de ônibus com inteligência artificial. Tá? Acho que a Thelma já até postou algumas informações sobre esse case aqui. A gente acabou desenvolvendo com eles toda a parte de hardware, então a Advantech é especializada em hardware, a gente vai mostrar um pouquinho mais no final da apresentação sobre isso. A gente trabalhou com placa, com display, com alguns outros periféricos aqui, e acabou confeccionando o chassi para o cliente, e a inteligência aqui por trás é toda dele, com reconhecimento facial. Então aqui a gente vai conseguir, por exemplo, liberar a bilhetagem através do reconhecimento da face da pessoa. Tem um aplicativo, você consegue integrar isso aqui com os meios de pagamento. Então, isso aqui é uma tecnologia que está vindo para o mercado, bem atual, e logo, logo vocês verão os validadores aí rodando pelo Brasil. Nessa questão mais rodoviária, também seguindo, né, case de design, a Advantech ela é muito forte em aplicações de radar e balanças, tá? Então, a gente consegue trabalhar com fabricantes. Para a parte de radar, nessa aplicação, com placas mães industriais, e aí a gente tem diversos form factors, diversos tamanhos de placa, diversos I/Os, poderes de processamento, tanto x86 como plataforma RISC. Então, aqui a gente casa a placa-mãe de acordo com o que o cliente precisa.
Então, a gente consegue fazer algumas customizações, retirar IOs, ou fazer algumas implementações de dissipação, aí depende realmente de caso a caso, a gente consegue trabalhar nesse tipo de aplicação. Na parte de balança rodoviárias, desde a parte de placas-mães, para fazer o controle de toda a operação, mas também no conversores de protocolo, ou conversor de meio físico, a parte de infraestrutura é muito forte da Advantech, vocês não vão ver muita aplicação de infraestrutura aqui, mas a parte de infraestrutura, switches, conversores de protocolo, também é bem forte. Bom, falar um pouquinho sobre uma opção de aplicação de alguns equipamentos aqui, voltados à parte de IA, que está bastante em voga hoje em dia. E, nesse caso, é uma solução onde uma IA reconhece os carros que passam na rodovia, quantos carros passam, a velocidade que passam, e tem as câmeras conectadas ao computador, que a gente chama de Edge Computing, né? Então, a computação na borda, próxima da aplicação, né? E esse equipamento, ele também é industrial, fanless, que a gente chama, basicamente não tem ventilação forçada, com temperatura estendida de operação. Para operar justamente uma rodovia tem que ser um equipamento mais resistente, né, mais robusto. E também aliado ali a ele, a gente pode ver ali no fundo um quadrado maior ali, um equipamento maior, seria justamente um servidor para treino dessa IA. Então, desde o treino da IA até a aplicação dessa IA na borda, ali a gente tem opções da Advantech que conseguem rodar. Nesse caso, ele funciona com uma base da NVIDIA, a Jetson também, Nano, TX2, Orin, várias opções aí de potência, né? Mas nesse caso, a aplicação é essa, você tem uma IA que reconhece os carros e faz essa leitura em tempo real ali, e já faz o processamento em loco, que diminui bastante o delay para a resposta. Eu acho que essa aplicação é bem interessante para mostrar a diversidade da Advantech, né? Então, desde uma parceria com a NVIDIA, trabalhando também aqui já um servidor que a gente tem um cross NVIDIA e Intel. Então, aqui a gente está falando do processador da Intel e já GPUs aqui também para fazer essa inferência. Isso é bem interessante. Aqui mais uma aplicação de IA, como eu disse, está bastante em alta hoje em dia. Nesse caso, no agronegócio, né, voltado para computação embarcada nos equipamentos, nesse caso, um trator. E uma solução mais específica, que não é simplesmente um computador industrial, ele é um all-in-one veicular. Então, ele foi desenvolvido para ser colocado dentro de um transporte, nesse caso, o trator, mas poderia ser um caminhão, poderia ser um ônibus, a gente vai ver mais para frente. E ele tem também uma temperatura estendida de operação, ele consegue aguentar esse ambiente que no campo é ainda mais agressivo, né? E nesse caso, nesse exemplo, a IA está rodando para identificar quando o fruto está pronto a ser colhido. E como a gente falou lá atrás, né, otimização. Ele está otimizando o tempo do funcionário, otimizando o tempo de uso do trator para realmente fazer a coleta quando já está num ponto bacana, quando já é o que a gente espera. E ele consegue, nesse caso, ali pontuando em azul, a gente consegue ver os quadradinhos azuis, são justamente os que não estão ainda bons, a gente consegue separar e fazer aí a otimização do tempo. Outra opção, nesse caso, seria a utilização de tablets para fazer uma interface com o humano. Então, a gente poderia ter, em outro ponto, uma pessoa que à distância monitora isso através de um tablet, recebendo a informação do equipamento, ou fazendo ali a interface dentro do trator, mostrando a quem está dirigindo essa informação. É interessante notar que, além dessa solução de IA dentro do trator, ligado nesse computador veicular, a gente pode ter câmeras que fazem telemetrias diversas, desde ele ajuda a direção, então ajuda a identificar se tem algo muito próximo do trator, se ele não vai abater, fazer aqueles suportes ao motorista, e inclusive também opções de displays industriais que conseguem fazer parte dessa interface e aguentar o ambiente mais hostil, né, que é o campo aí. Um outro ponto interessante aqui, Vini, é que a gente pode trabalhar com o PC veicular, como você comentou, né, já acabado, ou o tablet aqui móvel, que também tem um suporte veicular que você consegue colocar, mas a ideia aqui também é mostrar que existe a possibilidade, quando o cliente quer desenvolver, por exemplo, o equipamento dele para embarcar, trabalhar com a placa-mãe, trabalhar com o display. E aí, como eu falei, as placas-mães, elas são diversas,
poderes de processamento diversos, vai depender realmente da aplicação, e a parte de displays também. A gente consegue trabalhar desde aqui que a gente chama de kit, né, de desenvolvimento, que é o display e a controladora, através de uma conexão LVDS, ou já trabalhar com equipamento open frame, ou equipamento já com uma proteção IPME5, e aí o cliente desenvolve, por exemplo, num painel. Então, assim, aqui é só para mostrar essa diversidade também de opções, em todos os casos, tá? Não só aqui em aplicações embarcadas em agrícolas, mas quando você quiser embarcar algum tipo de aplicação, a gente consegue, já vai ter o equipamento pronto, vamos dizer assim, já acabado, ou se o cliente quiser desenvolver o chassi ali, a gente consegue trabalhar nessa questão modular. Bom, esse aqui é um case de direção segura, tá? Aqui, basicamente, a Advantech está trabalhando com o hardware todo dela. O Trek 60 ou outros Treks da família do Trek são equipamentos veiculares. Eu vou falar um pouquinho mais ali na frente sobre eles. Mas aqui é um PC veicular com certificações. E aqui eu tenho algumas câmeras, duas com inteligência e as outras que são basicamente visualização de laterais. Então eu tenho o Trek 154 das duas, lateral esquerda e direita. Então eu consigo trabalhar com duas câmeras aqui para você ver essa questão de conversão, não bater no veículo, não atropelar alguém que está na lateral. Então você consegue, ao fazer essa conversão, ou acionar, por exemplo, a seta, que essa câmera abra para você ver se vai ter alguém aqui do seu lado que você possa bater. Existe uma 154 traseira também, então ela é similar ao que a gente tem nos carros usuais hoje. Então a gente tem aquela questão de proximidade traseira. Também tem uma câmera frontal que você consegue ver algumas questões aqui embaixo, e as duas inteligentes que a gente está falando aqui, que é a 152 e a 150. A 150, você consegue visualizar o veículo, a distância do veículo da frente, e se você está ali dentro da sua faixa, tá? Então você também consegue ver algumas questões de pedestre. E a 152, você vai conseguir monitorar toda a questão do motorista. Então, se o motorista teve uma desatenção, se ele tirou o olho da pista, se ele está com sono, se ele dormiu, se ele está comendo, se ele falou no celular, se ele está com a questão da máscara, ela também já foi incorporada nessa questão, mas apesar que a gente já está um pouco mais flexível com relação à máscara, mas ela também detecta se o motorista está utilizando máscara. Então, aqui não é uma solução pronta. Essas câmeras, elas têm a inteligência, porém ela te dá um metadado ali de uma porta serial, normalmente. E aí a gente trabalha com alguns integradores de sistemas para fazer essa integração do software. E a gente também consegue disponibilizar aqui uma tela, um display para o motorista. Ele consegue fazer alguns inputs, consegue receber, por exemplo, alguns alarmes. Esses equipamentos têm aqui uma questão de áudio que você consegue trabalhar, que eu vou comentar um pouquinho mais ali na frente em outras aplicações. Aqui é um case de sucesso bem interessante para aquela questão de frota conectada que eu comentei lá no começo, que é um dos principais desafios, eu acredito, do transporte e da logística. Tá? A Advantech, como eu comentei, tem algumas linhas de PCs mais específicas para cada mercado. Então, o mercado de transporte, a gente tem a linha do Trek, do TLV, do ITA, que é para a parte metroferroviária. Essa linha do Trek ela é mais voltada para embarcar em veículos, mas a gente tem algumas outras linhas de aplicação que a gente pode trazer mais para frente, que é a parte do design com as placas, a questão da área médica. Então, a gente tem algumas linhas de PCs mais específicas para esses outros mercados também. Mas falando um pouquinho da linha específica para trabalhar embarcado em veículos, tá? Aqui eu estou dando destaque para uma opção do Trek, que é o Trek 570, e para uma opção da tela, que é a Trek 303. Então, aqui eu tenho a opção do PC fanless, com certificação contra choque e vibração militar, a 1000 STD, não lembro certinho qual que é a certificação, mas ele tem essa certificação contra choque e vibração. Aqui tem toda uma questão de alimentação com a bateria do veículo, a questão do Power Ignition. Então, quando o veículo é ligado, para não ter, por exemplo, um curto ou der uma sobrecarga no PC, ele tem uma questão de robustez. A mesma coisa para desligar, quando você corta, ele desliga de maneira um pouco mais suave. Então, ele tem aqui um Power Ignition inteligente para trabalhar essa questão da bateria. Então, alimentado na bateria, aqui você vai ter protocolos universais aí de J1939, Porta-CAN, OBD2. Então, você consegue fazer todo o diagnóstico. Nessas aplicações aqui, era para o transporte público,
fretamento de passageiros. Então, aqui tinha um software de um parceiro nosso para a questão de telemetria do veículo, integração com a catraca, integração com a CFTV, tá? Então, ela também te dava alguns alertas, por exemplo, próxima parada, a distância que você está da próxima parada, ela emitia alguns alertas e também tinha algumas questões de segurança para o motorista e para a operação. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, ele tinha algumas técnicas de pânico ou conseguia setar uma ligação direta para a polícia para avisar alguma coisa. Tá? Então, conseguia emitir alguns alertas que seriam integrados com os serviços aí de segurança. Então, aqui é só para mostrar uma das opções, como o Vini já mostrou lá, o All-in-One é uma opção também, mas nesse caso, por questões de portas, o All-in-One, normalmente a gente perde um pouco de portas, foi utilizado essa configuração. Até os cabos desses tipos de equipamentos, eles são blindados, então tem uma robustez maior, então são cabos com uma blindagem maior, comprimentos maiores, então a gente consegue trabalhar. A gente sabe que tem diversos modelos de ônibus, a gente tem uma frota legada muito grande, isso é um ponto interessante, tá? A gente sabe que ônibus e caminhões hoje, eles já vêm com algumas questões dessas de segurança que a gente mostrou, já estão, até a questão de telemetria já é um pouco melhor, mas existe uma frota muito legada aí, que a gente pode trabalhar, então os equipamentos eles vão ser modulares nessas questões. Aqui a gente consegue trabalhar com questões de conectividade que a gente tinha comentado, né, que é um desafio. Aqui também existe a possibilidade de eu colocar um Wi-Fi, colocar um 4G, mas também aconteceu por algum motivo a questão da sombra, né, do sinal nas cidades. O sinal ficou fraco e cortou comunicação. O equipamento consegue armazenar, a gente tem algumas questões de expansão de memória, de SSD, que a gente consegue trabalhar, e aí quando retoma, a gente consegue mandar esse dado. Então aqui também está compatível com GPS, com módulos 4G, com Wi-Fi, então a gente consegue dar conectividade nesse tipo de aplicação. Tanto com o módulo já embarcado aqui, como também trabalhar com alguns roteadores que também tem esse tipo de certificação. Aqui é só para um outro exemplo também, só para mostrar essa diversidade. Aqui é uma outra opção de PC, o Track 674, é mais para a questão de CFTV, tá? Então aqui a gente tem, na verdade, algumas questões de portas analógicas para as câmeras com PoE. Então a gente consegue trabalhar em aplicações no transporte, seja desde de receber sinais aqui de sensores TPMS, que são questões de pressão de pneu, conectar com essas câmeras, fazer essa telemetria, fazer a parte de bilhetagem, fazer a parte de CFTV e de informação do passageiro. Então, um único equipamento enxuto, pequeno, com toda essa questão de certificação, é capaz de controlar essa variedade de aplicações. Falar aqui um pouquinho sobre um caso de aplicação, né? No caso do monitoramento de cold chain. Então, uma demanda muito presente no segmento do transporte, igual o Diego colocou ali no chat, inclusive, é justamente nessa parte de rastreabilidade. É muito importante que as empresas saibam exatamente onde o seu patrimônio está, onde está o produto do seu cliente. E sim, a Advantech tem soluções voltadas à rastreabilidade, desde roteadores que já tem GPS até um PC industrial que pode ser embarcado, que é o caso aqui, que também tem a solução GPS. Então, tem uma variedade de soluções que solucionam o mesmo problema. Claro que em âmbitos diferentes. O que um PC industrial com GPS faz é diferente do que um roteador com GPS faz. Então, a gente pode fazer um estudo de caso e aí indicar ali a melhor solução. Nesse caso, voltado aqui ao cold chain, a função desse sistema a gente tem os sensores dentro do baú que se conectam via LoRa com um gateway, que é basicamente, entre aspas, um roteador que vai receber essas informações, né? Justamente um portão onde essa informação sai, e é levado até o PC industrial, que seria ali o Track 572. Nesse caso, o legal o cliente quer saber sobre como está a cadeia fria dele, se ela está aguentando o trajeto, se a temperatura que ele está colocando ali está sendo realmente repassada para a carga, se ele está conseguindo fazer essa manutenção até o trajeto final. Então, se ele quiser, nesse caso, como a coleta é em tempo real e você consegue definir de quanto em quanto tempo você faz essa coleta,
você consegue passar essa informação para o gateway, mandar para esse computador e ali ter a conectividade 4G e mandar essa informação para a rede, fazendo ali um dashboard, fazendo um gráfico em tempo real da temperatura, a variação de temperatura. Muitas vezes os produtos têm limites superiores e inferiores de variação. Se a variação foi de tanto a tanto, estragou. Se ficou tanto tempo em tal temperatura, perdeu. Então é legal a gente conseguir fazer esse controle e trazer esse valor da segurança do alimento ou do medicamento, enfim, que está sendo transportado ali. O legal é que o LoRa ele é muito menos sensível do que o Wi-Fi ou do que uma rede 4G para esse trânsito de dados, né? Nesse caso, como são dados pequenos, o LoRaWAN atende muito bem, e é por isso que a gente usa ele nesse caso. E depois, quando ele tiver uma conectividade externa, quando ele passar por um ponto que a gente chama de iluminado, sair de uma região de sombra e conseguir ter acesso à rede, ele descarrega esses dados, ele envia esses dados lá para a nuvem que ele usa, enfim, não é fechado em nenhuma nuvem própria, é aberto para utilizar conforme for a aplicação, né? E ele consegue a localização GPS, consegue esses dados para fazer um gráfico em tempo real e sanar ali o problema dele. Um ponto interessante aqui, que você comentou do LoRa, né? Essa questão da sensibilidade. Aqui a gente está criando uma rede LoRa entre o end device e o dongle aqui, né? Que vai ser conectado no PC. Aqui é um dos poucos casos que a Advantech acabou criando uma aplicação. Então, existem uns dashboards já pré-setados. Você consegue fazer algumas configurações dentro dessa configuração que foi feita, do software. Mas aqui acho que é até interessante falar. A Advantech ela é uma fabricante de hardware, então são poucos casos que a gente vai trabalhar com software. Normalmente, a maioria das aplicações que vocês viram aqui, vocês ouviram eu falar, tem um integrador de sistemas que está trabalhando, ou a gente trabalhou junto com o cliente final que tem uma equipe de desenvolvimento. Então, a gente acaba trabalhando muito próximo dos clientes nessa questão de desenvolvimento, e como o Vini falou, é aberto para o desenvolvimento, a gente fornece APIs, SDKs, toda a questão de documentação necessária para fazer esse tipo de integração com o sistema ou criar um sistema novo baseado no nosso hardware. Tá? Bom, a gente já está quase no finalzinho dos cases de sucesso de aplicações. Essa aqui é uma aplicação, a gente trouxe basicamente a cadeia logística toda nesse tipo dessa imagem, tá? Então, ela vai desde quando eu estou transportando o material, que foi o que o Vini falou, que a gente pode transportar ele de diversas formas. Aqui, no caso, é via uma rodovia, então a gente já passou por questões de pedágio, balança, toda a questão de monitoramento de carga, aqui dentro do veículo que foi a aplicação anterior. Então, aqui já tem um IoT integrado, já pode ter algo que já passou, que está aqui dentro, para chegar dentro do centro logístico, chegar no warehouse mesmo. Tá? Então, aqui, como a gente comentou, as questões de veiculares, com os PCs veiculares, com a tela para o motorista ter input, melhorias de deslocamento, melhorias de rotas, fazer essa telemetria, a segurança muitas vezes, porque muitas vezes, por exemplo, combustível, ele é roubado se for transportado, então você consegue monitorar isso em tempo real. Então, assim, aqui é uma primeira aplicação quando você está chegando dentro de uma cadeia logística de warehouse. Então, por exemplo, com esse tipo de aplicação, a gente já conseguiria salvar, sei lá, 10% do combustível da rota, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente entra dentro da cadeia logística, então, dentro de um warehouse, né? Então, o caminhão chegou, vai descarregar. A gente tem ali um operador que tem, por exemplo, um tablet. Aqui é um PWS, é um tablet Core i, mas a gente tem algumas outras opções com um poder de processamento um pouco menor, que, por exemplo, ele pode pegar o lote daquela solução, escanear e, em tempo real, esse dado já subir para o sistema. Então, chegou tantos equipamentos nesse lote. Vem aqui o operador da empilhadeira buscar. E aí é onde a gente vai. Então, chegou aqui na empilhadeira, por exemplo, a empilhadeira vai tirar ou vai movimentar ou alguém vai retirar esse equipamento da despensa aqui, onde ele fica armazenado. Então, você consegue, por exemplo, através de um outro QR Code, alguma coisa menor na mão ali do operador, ler e falar, dei baixa nesse equipamento, retirei. Ou a empilhadeira movimentar uma carga maior e ter uma outra linha
de equipamentos embarcados, que é extremamente robusto. Esse equipamento é extremamente robusto para esse tipo de aplicação, porque a gente sabe que pode cair, pode bater. Então, esse equipamento ele tolera aqui algumas questões de força na tela absurdas, tem uma robustez absurda, uma temperatura de operação que você consegue de menos 40 a 85 graus. Ele é também com toda a certificação contra choque e vibração para estar habilitado a trabalhar embarcado, por exemplo, numa empilhadeira. Então, a gente tem diversos tamanhos, diversos poderes de processamento, você consegue setar algumas informações nessas telas laterais, nessas teclas. Então, também é muito versátil essa questão de empilhadeiras dentro do warehouse. E aí, quando a gente volta, a gente já separou, já movimentou a carga, vai voltar para o local onde o centro logístico vai despachar para o cliente final. A gente também consegue trabalhar com as questões das telas. Aí aqui já está mostrando um all-in-one, por exemplo, que é uma questão um pouco mais simples, de mandar o equipamento para o supermercado, para o restaurante, para o cliente final, salvando o tempo. Então, você observa que aqui a gente sempre tem eficiência de tempo, operações mais baratas, através de tecnologias IoT, através de conectividade, através de equipamentos embarcados. Como eu tinha comentado, a gente não está trazendo aqui muitas aplicações de infraestrutura. Então, um warehouse desse aqui tem... Vocês devem pensar, mas como é que está conectado isso aqui? Tem que ter uma infraestrutura por trás disso. E aí entra dentro do que o Vini falou dos roteadores, do que eu comentei também. A gente pode prover sinal através de roteadores, através de access points, criar uma rede Wi-Fi, aí depende realmente da topologia, trabalhar com switches para ter mais portas I/Os ali, trabalhar com os conversores de protocolo, com extensores, com PoE, para fornecer insights de câmera, alimentação de câmera. Então, aqui, o portfólio da Advantech ele é muito extenso, muito amplo nessa questão de infraestrutura também. Bom, para chegar no último case de sucesso, né, a gente falou bastante do transporte rodoviário, do modal ferroviário, de logística. Agora vamos falar um pouquinho de porto, que é uma das questões que precisa ser bem exploradas aqui no Brasil. E a gente sabe que essa logística portuária ela é muito... precisa de uma robustez, ela é muito invasiva, porque tem questões de maresia, a corrosão. Então, aqui ele está ordenado de 1 a 7, tá? Por pontos. Eu não vou seguir a ordem corretinha aqui, mas vamos passar um por um. A parte do porto, a entrada aqui, né? Na entrada aqui nos portões. Então, a gente pode trabalhar com os PCs para fazer esse controle de cancelas, com as questões do roteador, para dar conectividade, ou com serial servers aí para transformar protocolo. Aí depende um pouco, mas aqui seria um primeiro ponto. Então, nessa entrada, fazer esse controle, a gente tem bastante cliente de controle de acesso, com catraca, essa parte rodoviária na praça de pedágio também. Então, vamos dizer, o caminhão entrou no porto, já passou por uma primeira questão, que já tinha conectividade, já tinha uma inteligência. Ele adentrou, ele pode entregar a carga num container, uma parte de operação de container, onde eu vou ter um içamento, onde eu vou ter algumas máquinas pesadas que necessitam de robustez, que necessitam ter um equipamento com proteção IP, para não ter troca, ser fanless, para não ter troca por questões de maresia. Então, como eu comentei, toda aquela robustez dessa linha do DLV, do DLT, da Advantech, que é D-Log, que a gente chama. Então, essa parte de containers, essa separação de containers, ou ele pode voltar, o equipamento pode vir, a mercadoria pode vir para um warehouse, um cold chain management, que é onde a gente mostrou uma aplicação. Então, aqui tem toda a questão de cadeia fria, onde a gente consegue trabalhar com aquelas aplicações, com LoRa. Tem toda a questão de infraestrutura aqui também. Então, a questões de rastreabilidade através de tablets. Então, tudo que a gente já mostrou dentro da cadeia logística, ela pode entrar aqui. Esse container, depois de separado, saiu do caminhão, ele pode ser transferido para os guindastes de içamento, né, que vai mandar realmente o equipamento para o navio. Outro ponto bem crítico, né, que tem algumas certificações, como essa Navis, que é uma certificação para essa área portuária. Então, equipamentos com toda essa robustez para aguentar esse tipo de operação. Então, aqui a gente está falando de um ambiente aberto, que pode tomar chuva, pode ter respingo d'água, pode acontecer de cair alguma coisa e bater na terra. Então,
também com toda essa robustez. O 5 é toda a questão do controle da frota, então com os PCs, com a linha do track que a gente comentou, os veículos. O 6 é a parte de inventório, né? A parte de conferência do material, então a gente consegue trabalhar com os tablets extremamente robustos, com proteção também, desde um Atom, Celeron até um Core i, com tamanhos de telas diferentes, e aí vai depender da aplicação, então a gente também consegue fazer essa parte de inventório, porque com leitores de QR Code, RFID, a gente consegue acoplar aqui. E o 7 seria o principal, acho que de tudo, que é essa questão de infraestrutura, de rede. Então, se for tudo comunicar via wireless, a gente precisa de access point, client. Então, a gente consegue criar uma rede LoRa aqui também, que é uma questão que pode ser interessante. Então, assim, as aplicações, elas são diversas. A gente trouxe aqui um pouco de cases, eu acho que fica mais fácil de mostrar. A gente trouxe alguns insights de informações do mercado, alguns conceitos, mas eu acho que o mais legal é mostrar os equipamentos, mostrar algumas possíveis aplicações que fica um pouco mais visual. Tá? Essa aqui era a última aplicação e case do CS que a gente queria mostrar. Eu vou passar um vídeo rápido aqui, falando um pouquinho da Advantech. Tá? A gente já deu alguns insights, que a Advantech é uma fabricante, mas aqui vocês vão poder ver um pouco mais, acho que o vídeo é bem interessante, sobre a Advantech, depois a gente discute um pouquinho mais ali na frente. Vou passar o vídeo para vocês. A mudança é a única constante. Mudanças podem trazer desafios e quase sempre são acompanhadas de pressão. Mas elas também proporcionam motivação e paixão para prosperar. A Advantech abraça a evolução e a inovação. Nós promovemos a transformação da indústria 4.0 e aceleramos o processo de produção. Nós construímos cidades inteligentes, reduzimos o consumo de energia, simplificamos os serviços de varejo, melhoramos a assistência médica e diminuímos o trânsito de grandes cidades. A visão da Advantech é impulsionar a inovação com tecnologia, possibilitando um planeta inteligente para enriquecer as nossas vidas e criar um ambiente sustentável para o futuro. Após mais 3 décadas de desenvolvimento de tecnologia, a Advantech construiu uma ampla base para aplicativos IoT, da borda à nuvem. De sensores, plataformas Edge Computing a aplicativos de nuvem. Nossos dispositivos Edge são alimentados pelo software de gerenciamento remoto Wise Divisor. A plataforma em nuvem WisePass Industrial IoT fornece uma ampla variedade de aplicativos industriais. E o Wise Marketplace desencadeia infinitas possibilidades de soluções IoT para a indústria. Mirando o futuro, continuamos avançando em nossa evolução rumo a um planeta inteligente. Nos próximos 5 anos, a Advantech irá cultivar as operações locais, apresentar soluções de inteligência artificial para negócios e se tornar um modelo de transformação digital e marca mundial em IoT Industrial. O mundo melhor vem através da realização das nossas visões. A Advantech se empenha em trabalhar ao lado de parceiros para possibilitar um planeta cada vez mais inteligente, co-criando infinitas possibilidades para o mundo IoT. Bom, pessoal, é só um vídeo mostrando um pouquinho da Advantech. Então, como fala aqui no final do vídeo, né? A Advantech, ela cocria muito. Então, como eu comentei, nós somos uma multinacional taiwanesa, fabricante de hardware. Então, a gente cocria junto com os integradores de sistemas, com clientes finais, soluções finais que atendam diversos mercados. Aqui a gente focou no mercado de transporte e logístico, mas como a gente mostrou no vídeo, a gente tem a questões de saúde, cidades inteligentes, smart places. Aqui entra um pouquinho no smart place, no modal ferroviário, metroviário e de rodovias, mas, assim, como o vídeo fala, são infinitas possibilidades. Hoje o portfólio da Advantech ele conta com mais de 7.000 part numbers, então
Qualquer necessidade de hardware, pode falar com a gente que a gente vai estar à disposição. Opa. Bom, a gente vai abrir. Aí não sei se a Thelma quer fazer alguma. Maravilha! Vamos abrir para as perguntas. Não tire a sua apresentação, Lucas, porque depois a gente vai passar os contatos. Tem mais um QR Code para eles escanearem, tá? Então, a gente está ocultando um pouco agora a apresentação para interagir com vocês. A gente tem uma comprovação de um dos participantes que está aqui com a gente, que é o Diogo Faria, que ele comprova que há demandas dessas rastreabilidades que vocês colocaram em licitações. E ele faz uma pergunta que eu acho que foi esclarecida, mas como tem muita gente que chegou depois, eu gostaria de reforçar. E a pergunta, ele fala assim, olha, não sei se a Advantech está participando dessas oportunidades ou não. Então, onde que a Advantech entra para compor essas soluções? Porque eu acho que vale a pena esclarecer, né, sobre essa atuação, como que vocês apoiam esse ecossistema. Tá. A Advantech, ela participa de licitações, tá? Normalmente, quando há uma licitação apenas de hardware, a gente pode ir de duas maneiras, ou diretamente, se for convocado, ou com algum integrador que trouxe essa solicitação, a gente consegue fazer essa proteção, por exemplo. Mas, normalmente, a gente sabe que não é só o hardware que vai compor uma solução. Então, a gente tem uma questão de software, então, normalmente, a gente entra junto com os parceiros. Então, quando a Advantech vai para uma licitação, normalmente, a gente está com um parceiro de software, um parceiro com a solução final. Mas a gente participa, sim, a gente consegue apoiar junto com integradores, com os parceiros do mercado para entrar nessas licitações. E como eu comentei, nós somos um fabricante de hardware, então a gente vai nessa pegada do hardware e acaba suportando todo o desenvolvimento, todas as APIs e SDKs necessários para o desenvolvimento da aplicação final. Então, olha, pessoal, a gente vê que tem muitos contatos que estão participando desse webinar, que são usuários finais, né? Que já tem uma equipe de desenvolvimento. Então, a Advantech vai apoiar vocês, porque às vezes vocês viram muita coisa, poxa, mas como eu vou criar essa rede LoRa? São tantos equipamentos, mas eu já tenho parte do legado. Então, eles colaboram com o time, porque a gente que trabalha aqui com a IoT, a gente sabe que não dá para fazer nada sozinho. E a Advantech é uma parceira muito próxima, justamente porque ela apoia o ecossistema. Ela não... Sim, ela sabe que só vender o equipamento dela não vai resolver, porque ela sabe que uma venda vai proporcionar uma série de outras vendas, uma série de outras soluções possíveis nesse mundo conectado. E também temos o outro cenário, né, de quem é integrador ou quem é desenvolvimento de software, que vocês podem integrar esse ecossistema de parceiros da Advantech. Então, assim, o que ela mostrou olha, que é possível desenvolver uma visão computacional, está identificando ou no agro, ou as placas de carro na cidade, ou radar dentro de uma rodovia, quando tem oportunidades, ou quando o usuário final precisa de uma ponta mais especializada em algum tema, você que já ganhou experiência, é você que vai ser indicado, que vai poder entrar nos projetos. Então, recomendo também que os integradores comecem a fazer as primeiras experiências com equipamentos Advantech, e assim, especialmente que eles têm casos no Brasil inteiro, né? A Advantech já esteve no Tudo sobre a IoT lá em Cuiabá, então, assim, o que estão falando, além da experiência Brasil, eles contam com a experiência global, são 40 anos de mercado, e, assim, vários continentes com necessidades diferentes, e eles estão em contato para quê? Para eles valorizam essa troca de experiência. Então, só para complementar essa questão da Thelma falou, a Advantech está presente em 28 países, tá? A gente tem 2 escritórios aqui no Brasil, tem alguns outros escritórios na América do Sul. Um ponto interessante, falar, o equipamento é importado, mas a gente tem RMA local, que é o nosso centro de reparos. Então, qualquer equipamento que venha acontecer algum problema, ele é reparado no Brasil. Na América Latina, o Brasil é o único país que tem o centro de reparos certificado nível 3, então nenhum equipamento ele volta para a nossa matriz. Isso é um ponto interessante também. A gente consegue fazer tudo localmente. Então, a gente tem uma equipe bem
bem focada, bem desenvolvida para dar suporte, desde a parte que você comentou, seja no cliente final para fazer o desenvolvimento junto com a equipe ou o integrador. A gente vai ter um engenheiro de aplicação ali trabalhando junto para fornecer, para tirar dúvidas, para perguntar para a Taiwan se precisar de alguma coisa, desde quando ou depois que a gente fez o pós-venda, né, que é a questão do RMA, questões do suporte, que a gente consegue, através das nossas equipes, suportar essas questões. Isso é excelente, né? Isso é muito bom, porque traz uma segurança adicional, além do que a questão de todos os equipamentos estarem certificados com a legislação brasileira. Sim. Né? Então, além das certificações, né, que foram citadas, né, alguns mercados aí, né, você falou, tem toda uma especificação para trabalhar com portos. Então, assim, gente, é uma facilidade dos seus projetos. E além do que vocês viram, a possibilidade de criar, né, o exemplo da câmera, de você não só melhorar a eficiência da sua operação, mas que novos serviços, que nova experiência de consumo você pode entregar para o seu cliente atual. Então, a questão de você poder pagar uma entrada no ônibus com o seu reconhecimento facial é um exemplo disso. Né? O que mais a gente pode desenvolver? Está me vindo aqui um monte de ideias, de situações ou exemplos que vocês nem citaram, mas a gente vê que é muito comum esses box agora de entrega, né? Faz parte desse conceito de operação de logística. Poxa, o que a gente pode fazer nesses locais, né? E como sua empresa pode se posicionar para estar participando dessas demandas, que essas demandas são reais, estão acontecendo agora. Tem uma outra questão que ela fala sobre iluminação pública, não é algo que foi citado, mas sobre a conectividade nessas licitações. Como você comentou da aplicação do LoRa dentro do caminhão, foi referenciado apenas um comentário em relação à rede LoRa. Como é que funciona esses equipamentos da LoRa, da Advantech? A gente consegue criar uma rede privada? Já tem um network server embutido? Sim. Normalmente, a aplicação de iluminação pública ela está vindo com essa questão do LoRaWAN, né? Aí a Advantech ela consegue trabalhar em duas frentes, tanto com o end device, que é onde você vai conectar a iluminação pública, então onde você vai coletar o dado, como o gateway, que é onde tem o Network Server interno, que a gente tem um gateway que é Network Server interno, Application Server e próprio gateway. Então você recebe o dado, você consegue fazer um pré-tratamento, criar uma rede privada LoRaWAN. Tá? E ambos os equipamentos eles estão certificados pela Anatel na frequência 915 a 928 MHz, que foi definida para o LoRaWAN no Brasil. E não necessariamente, a gente sabe, é o que eu comentei ali no começo, que existem diversos fabricantes aí de devices, e você consegue trabalhar não só com o device da Advantech conectado ao nosso gateway, você pode trabalhar com devices de outros fabricantes que sejam LoRaWAN, tá? E aí é o que eu comentei, você consegue criar uma rede privada ali, naquele caso que a gente mostrou, é uma rede privada LoRa, e então ali é um pouco mais fechado, é um padrão da Advantech, porém o LoRaWAN ele foi criado no protocolo universal, então os equipamentos de qualquer fabricante vão comunicar. Então o nosso segue essa premissa, então qualquer device pode comunicar no nosso gateway. E aí, se quiser bater um papo mais profundo, existem opções de gateway com 100 ou 500 nós, aí tem questões de espaço de cobertura, né, que a gente fala de 2 a 5 quilômetros, mais ou menos, em um espaço aberto, mas se você colocar uma antena um pouco maior, com um ganho maior, de 18 dB, 20 dBi, você consegue expandir esse raio de atuação. Mas sim, existem equipamentos da Advantech para essa parte de iluminação pública. E eu sei que tem bastante coisa ocorrendo aí para o LoRaWAN, nesse sentido. Quer complementar, Vinícius? Eu ia falar, é bem legal um ponto da solução LoRa da Advantech, né? Porque os end devices eles são modulares, então você consegue usar um gateway para conectar até mais de uma solução. Então, às vezes você tem uma solução de iluminação, mas você tem também uma outra solução integrada ali para cidades inteligentes, e você pode, a mesma rede, usar um tipo de end device para conectar essa iluminação pública e um outro tipo, com uma outra saída, outra entrada para uma outra solução local ali também. Então,
é bacana porque a Advantech trabalha com esse tipo de venda consultiva. A gente senta com o cliente, entende a solução e traz uma resposta para algumas perguntas que às vezes nem o próprio cliente sabe. Então, é legal essa parceria que a gente desenvolve e tendo projetos nessa área, a gente pode sentar, conversar e montar uma arquitetura juntos. Não, excelente. E tem também toda a parte do edge computing, né? Esses equipamentos que estão olhando, né? E processando o mais próximo da aplicação, a informação. Muita coisa dá para construir. Pessoal, temos mais perguntas aqui. O Júlio quer saber a certificação LoRa. Tem necessidade da Anatel? Sim. Os nossos dois não, na verdade, todos os equipamentos que trabalham com radiofrequência, eles necessitam de certificação na Anatel. Então, o que a gente está comentando aqui são aplicações que os equipamentos possuem a Anatel. Como o portfólio é muito amplo, pode ter alguma opção que a gente tenha que trabalhar, mas a gente certifica, tá? Sob demanda. Mas os equipamentos LoRaWAN estão certificados, os módulos 4G estão certificados, tablets estão certificados. Então, tudo que vai trabalhar com questões de radiofrequências necessita de certificação, sim. Maravilha. Bom, pessoal, quem está vendo o replay, seja no LinkedIn ou no YouTube, que depois nós vamos publicar esse vídeo lá no YouTube, pode deixar o seu comentário que não está sendo respondido agora, a gente responde depois. Vocês conseguem identificar aqui como palestrante o Lucas e o Vinícius. Acho que também podemos passar para o próximo slide. Essa questão do contato, né? Então, a gente fica à disposição. Se quiser fazer um contato, a gente deixa aqui o telefone, o meu contato e o do Vinícius por e-mail, e para vocês escanearem aqui o LinkedIn e o nosso site, onde a gente posta diariamente informações, conteúdos de tecnologia e produtos que estão sendo lançados e aplicações com eles. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. Bom, são 4 horas já, a gente tinha marcado 1 hora, mas se vocês puderem aqui complementar sobre a parceria da Advantech, como que você lida com instituições de ensino, laboratórios? A gente trabalha, nós somos parceiros já de alguns instituições de ensino, Inatel, o Senai, então a gente consegue trabalhar em parceria com instituições de ensino. Pode mandar um contato para a gente, que a gente direciona para as pessoas corretas aqui, e a gente vai aproximando os contatos. Mas a gente também tem essa questão de parceria com a educação, a gente gosta porque o estudante de hoje é o profissional de amanhã. Então, é interessante eles já conhecerem, já estudarem, já trabalharem com equipamentos para chegar no mercado já com conhecimento prático, sabendo de alguns conceitos que na faculdade, às vezes, a gente não pega, mas a gente trabalha com essas parcerias com instituições. Muito bom, muito bom. Maravilha, pessoal. Obrigada pela parceria, né, a oportunidade. Eu estou deixando também aqui nos comentários, quem quiser receber o PDF dessa apresentação, a gente vai enviar para vocês, tá bom? É só mandar o contato e continue acompanhando, que sempre tem muitas novidades, muitas coisas boas para a gente trocar informação, porque a gente acredita que esse planeta mais inteligente, que a possibilidade da missão que a Advantech vem entregando, não é possível fazer sozinho. Então, ela apoia comunidades como a nossa, do Tudo sobre IoT, e a gente apoia vocês, tanto como profissionais, como seus negócios, a embarcarem com segurança nesse mundo conectado, porque, assim, os resultados, eles acontecem. Então, assim, é um investimento que vale a pena e a gente vai ajudar nessa experiência de quem ainda não tem. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Gente. Tchau, tchau. Até a próxima.